2 meses antes, Arati estava procurando por uma Osge, mas não sabia que a mulher com quem se desentendeu no restaurante era ela, até seu detetive particular falar. De volta ao presente. Jali pergunta estressada como poderia conhecer a mãe de Osge. Ele expressa: "Tudo bem, já que você não lembra, vou encerrar este assunto, porque se eu te lembrar quem ela é, aí sim você vai enlouquecer." Erhan sonda Jali para saber se ela sabe ou viu algo que possa identificar o sequestrador. Ela fala que não consegue nem dizer se foi Tufan ou não. Osge está muito chateada por causa da notícia que saiu sobre a mãe dela e pelo fato do marido ter optado por voltar sozinho com a ex-mulher. Ela declara que não consegue mais reconhecer Arati depois que Jali voltou. Pergunta por que mostrou a notícia sobre a mãe dela para Jali. Ele responde que mostrou para saber se foi ela quem fez aquilo. A jovem quer saber como Jali faria isso se ficou trancada durante 5 anos e está sofrendo por isso. Ele argumenta: "Você nem consegue imaginar o que ela está pensando ou do que é capaz de fazer. Coisas que você nem sequer pensaria. Ela pensará, planejará e executará." Osge mostra os comentários maldosos que estão fazendo sobre ela. Expressa que ele nem se importou com seus sentimentos. E desde que Jali voltou, ela, Osge, está sendo humilhada e caluniada. Ele reforça que a ama e que irá cuidar disso. Pede para não se preocupar e pensar no bebê. De repente, ouvem um barulho de coisas sendo quebradas. É Berrie que descobriu que foi a governanta quem entregou a foto e está jogando tudo o que encontra pela frente na mulher. Neveser aparece e briga com Berrie, a chama de selvagem e suburbana. Arati chega e pede para pararem. Reúne todas na sala. Fala que no mesmo dia saíram notícias da mãe dele e de Osge e os informantes estão na mansão. Avisa que isso nunca mais deve acontecer, caso contrário expulsará os culpados. Berrie diz que a foto era a única lembrança que tinha da mãe e agora será forçada a olhar para uma notícia caluniosa sempre que quiser lembrar do rosto da genitora. Arati garante que a memória da mãe dela não será manchada. Acrescenta: "Enquanto Jali e Osge morarem nesta casa, a fofoca não vai parar. E como Tufan foi detido, Jali não está mais em perigo. Será saudável para todos nós se ela se mudar para a mansão no Bósforo." Neveser argumenta que precisam esperar até o fim das investigações, pois Tufan pode ser inocente e Jali continuar correndo perigo. No entanto, Arati não volta atrás. Diz que a ex-mulher vai para outra mansão e poderá ficar com a filha 2 dias por semana. E no dia seguinte falará para a imprensa quem é a esposa dele a fim de acabar com as especulações. Erhan foi até a delegacia para falar com Tufan. Ele diz que está lá para defender o acusado, mas precisa saber onde Tufan estava na noite do crime. O rapaz percebe logo de cara a incoerência do advogado. Uma vez que é defensor da família Giraili, então por que estaria lá para defender o acusado de ter sequestrado Jali? Tufan declara: "Você quer saber onde eu estava para destruir qualquer evidência que prove a minha inocência. Você me ligou para ir até o lugar onde Jali estava presa, dizendo que o terreno seria transferido para mim novamente, e eu deveria ir até lá para verificar as medições." Erhan declara que o suspeito está enlouquecendo. Arati queria falar com Tufan, no entanto, o policial não o deixou entrar. Então, o homem quebrou o vidro de um carro para ser preso e poder entrar. Quando fica frente a frente com Tufan, pergunta por que sequestrou Jali. Porém, Tufan declara que foi Arati quem cometeu esse crime, pois nem ficou triste quando soube do desaparecimento dela. Arati perde o controle e afirma que, se depender dele, Tufan não sairá de lá. O primo fala que não cairá no blefe do advogado que Arati enviou. Afirma que ele e Erhan estão armando para ele. Arati demonstra completo espanto ao saber que o amigo foi até a delegacia para falar com Tufan. Neveser vai até a sua preferida para falar que a criou desde que ela tinha 12 anos quando a mãe de Jali faleceu. A criou para ser a nora perfeita. Declara que Jali não pode desistir. Tem que se arrumar e lembrar Arati do motivo pelo qual se apaixonou
apaixonou por ela. Jali pergunta: como posso me recuperar tão rápido depois de tudo o que passei? Neveser expressa: o que você acha que passou? Em seguida, entrega um envelope e diz que há uma coletiva de imprensa que deve participar. No envelope tem a foto do casamento de Arati e Osge, que Neveser recebeu. A coletiva de imprensa foi Arati quem marcou, para anunciar quem é sua esposa oficial e acabar com todos os rumores e fofocas. Mas só ele e Osge participarão. Arati sai da delegacia e vai direto para a empresa falar com Erhan. Questiona: você foi até aquele maníaco do Tufan e disse que seria o advogado dele? O outro confirma. Diz que fez isso porque se Tufan for inocente, o perigo para a família Giraili continua. Arati esbraveja que não é para fazer nada sem o consentimento dele. Osge está desesperada, pois tentou falar com o marido o dia todo, mas não conseguiu. A imprensa chegou, mas Arati não. As parentes da garota a incentivam a dar a entrevista sem o marido. No entanto, ele chega bem na hora para alívio de sua esposa. O homem explica para a entrevistadora por que a escolheu para fazer aquela entrevista. Ele expressa: a senhora Jali apareceu depois de 5 anos em um estado deplorável e você, em vez de se concentrar na saúde dela ou no que pode ter acontecido com ela, você levou um advogado para a frente do hospital para dizer quem é minha verdadeira esposa. Isso não é ser humano. A repórter não se deixa abater e vai para a primeira pergunta. Foi alegado que sua esposa mentiu sobre ter uma família nobre. O que tem a dizer sobre isso? Ele responde: o que é ser uma família nobre para você? Gostaria de dizer que minha esposa tem uma das famílias mais nobres da Turquia. Minha amada esposa não escondeu nenhum fato sobre ela ou sua família. E se eu parasse de amar minha esposa só porque ela cresceu em um bairro pobre, você deveria publicar o seguinte: Arati Giraili, ao que parece, não é um homem. A foto que você usou como prova de vergonha está no lugar mais visível da nossa casa. Para desespero de Neveser, ele chama a mãe de Osge de mãe e diz que é a única foto dela com as filhas. Os policiais levaram o preso para fazer um determinado exame, mas ele conseguiu fugir do hospital e foi para uma cabana. Jali aparece no meio da entrevista e diz que gostaria de exercer seu direito de fala. Ela expressa que acredita que Tufan não a sequestrou. Acrescenta: o amigo mais próximo e advogado de Arati tem a mesma opinião que eu. Não há lugar aonde eu possa ir ou me sentir segura, a não ser nesta casa. Ou melhor, a minha casa. Durante 5 anos suportei a dor e a tortura para voltar para minha casa. E agora estou determinada a fazer o que for possível para salvar o meu casamento. Guerra é guerra. Amor é amor. Arati pede para desligarem as câmeras, porque a entrevista acabou. Osge fica de frente para Jali e pergunta: guerra é guerra, certo? Ele vai tirar satisfação com Jali. Pergunta o que ela pensa que está fazendo. A mulher responde: estou protegendo o meu amor, como você sempre quis que eu fizesse. O homem a manda ir embora, mas ela afirma que não vai. Então ele pega as roupas dela e joga. Depois diz: só existem 2 alternativas. Ou Tufan realmente sequestrou você, ou é tudo mentira, porque você é uma mentirosa. Quando você supostamente perdeu a memória, esqueceu que é uma mentirosa, você vai juntar todos os seus pertences e dar o fora desta casa. Arati sai, mas quando Jali começa a cantar uma música, ele volta e fica olhando para ela emocionado. Enquanto isso, a irmã de Arati vê Erhan olhando imagens de Jali no cativeiro. Ela deixa cair a bolsa e ele percebe sua presença. Osge entra no quarto e pergunta: onde você ouviu essa música? Jali responde que é uma música que todo mundo conhece. Osge diz que a melodia sim, porém a letra não. Prossegue: me diga imediatamente onde ouviu essa música e por que cantou para o meu marido.